Olá meninas, então hoje vai ser o nosso primeiro vídeo que eu decidi fazer dessa semana de gratidão. A gente vai fazer 7 dias, tá, de gratidão, e a gente vai começar a entender primeiro. Às vezes a gente esquece, né, desse lance da gratidão. A gente vai começar a entender o porquê que a gente esquece disso. Porque não é só, eu não quero ser grata pelas coisas que eu tenho, não é isso. Quem é que não quer ser grato, né? Quem é que não sabe que é importante ser grato? Então, certas coisas não acontecem porque você quer, e nem porque eu quero, e nem quando a gente vê, a gente já tá fazendo. O lance é esse. Então hoje, eu escolhi o tema, né, para esse vídeo de hoje, que o primeiro dia da gratidão a gente vai entender que há alegria na presença de Deus. Eu tô com um caderno aqui, porque eu fiz um roteiro, pra não me perder falando aqui com vocês. Então, primeiramente, a gente sente culpa, né? Quando a gente tá há muito tempo, por exemplo, na nossa rotina, sem agradecer a Deus. Às vezes passa dias, às vezes passa uma semana, e a gente não fala obrigado, meu Deus, por isso, pelo ar que eu respiro, por ter acordado por mais um dia. E não é porque a gente quer, mas quando a gente percebe, a gente sente aquela culpa, né? Culpa do mesmo jeito quando a gente era adolescente, que os nossos pais reprovavam as coisas que a gente fazia. Então a gente sente como se a gente estivesse sendo reprovado por Deus, né? Quando a gente não está sendo grato o suficiente. Então a gente tem que entender que há alegria na presença de Deus. Então tem uma história para contar para vocês, que é sobre uma adoração no monte. Certo dia um grupo de pessoas foi no monte para fazer a oração, a adoração. E em um dado momento, houve um mover de Deus naquele lugar, e as pessoas começaram a clamar o nome de Deus mesmo, e pedir perdão pelos pecados. Todo mundo começou a chorar. Então, nesse momento, aquelas pessoas sentiram a presença de Deus de fato, e aí quando aquele momento acabou, o coração delas foi tomado por uma imensa alegria, né? Que na Bíblia por muitas vezes é chamado de júbilo, que é aquela alegria imensa, assim, aquela alegria contagiante. Então essa história do monte, ela serve para nos mostrar que quando nós entramos na presença de Deus, o nosso coração ele fica grato, certo? Grato por tudo que você sentiu, pela alegria. E veja que eles acessaram essa presença através do pedido de perdão dos pecados. Não é nem um pedido de perdão, e sim ao confessar, né, os pecados. Então, é impressionante, às vezes a gente acha, nossa, mas eu não estou sendo grato. Só que a gente esquece que é uma forma de gratidão você pedir perdão pelos seus pecados. Isso é você ser grato também. Porque nessa de você pedir perdão pelos seus pecados, você acessa a presença de Deus. Compreendeu? E aí o próximo passo aqui é você não temer a presença de Deus. Tem gente que acha que Deus assim, uma coisa inalcançável, que você nunca vai poder chegar perto e tal, e tem aquele... veja que eu tô falando de um ponto de vista que visa a intimidade, tá? Não é que você não tem que ter temor a Deus. Você não pode temer a intimidade, você tem que querer estar na presença, certo? Então lá no Salmo 16, versículo 11, diz assim: Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Então aqui a gente pode entender que a presença de Deus nos dá felicidade para sempre. Isso é uma garantia. Então não podemos ter medo da presença dele, né? Se a gente faz coisas, seja lá quais elas forem, para que nós nos sentíssemos assim mais na presença de Deus, isso vai fazer com que a nossa alegria dure para sempre. Então, há alegria na presença de Deus. E lá no Salmo 21:6 diz assim: As tuas bênçãos estão sobre ele para sempre, e a tua presença lhe dá muita alegria. Aqui está falando do rei, né? Que Deus, eles venceram a batalha e tudo, e Deus deu as bênçãos para o rei, e ele está alegre por causa da presença de Deus. Então, ele sabe que se Deus não estivesse presente, talvez eles não teriam vencido. Então, do mesmo jeito, as batalhas da nossa vida, né? Se Deus não está com a gente, muito dificilmente a gente vai vencer. Então, olhando
por essa perspectiva, não só com o interesse de vencer todas as vezes, porque a gente sabe que a gente vai ter adversidade, vai ter aflição, mas justamente para que a gente entenda que a presença de Deus nos dá alegria e que essa alegria que a gente sente por ter a presença vai fazer que a gente seja grato, exerça a gratidão, desfrute com gratidão das coisas que Deus faz por nós, né? E aqui também no Salmo 68:3 diz: mas os bons ficam contentes e felizes na tua presença, e cheios de alegria cantam hinos. Ou seja, quem entra na presença de Deus se purifica, confessa os pecados, não tem como não ficar contente, é basicamente isso. E de tanta alegria eles cantam hinos. Em outras versões fala assim que eles ficam cheios de júbilo, né? O júbilo é o que? Aquela alegria extrema que eu falei pra vocês. Então, para pensar. Se a presença de Deus me oferece tanta alegria, uma alegria em abundância, né? O porquê que eu não me comprometo em estar mais na presença de Deus? Por que eu simplesmente não estou? Não precisaria nem me comprometer, né? Se é algo tão bom pra mim, teoricamente era pra eu querer isso sem esforço, né? Então, às vezes eu fico realmente me sentindo culpada, porque eu também, assim como cada uma de vocês, às vezes eu não tenho essa constância, sabe? Mesmo que eu sei que é lá na presença do Senhor que eu vou me sentir, ter essa alegria extrema, ter essa felicidade, sabe? Me sentir assim, além do especial, né? Mesmo sabendo disso, eu não faço as coisas, eu não tenho essa constância. Então, assim, a gente tem que ser intencional. Se eu escolho fazer uma semana de gratidão, se eu escolho fazer uma semana de aproximação com Deus, de reconhecer onde está a minha alegria, que é na presença do Senhor, então, nesse movimento, eu já estou sendo intencional para exercer essa gratidão, né? Eu tenho que fazer com intenção. Meu corpo não vai acordar amanhã e falar assim: nossa, hoje é um belo dia para entrar na presença do Senhor. A nossa carne, ela nunca vai querer se esforçar para isso. A gente tem que pegar a nossa mente e fazer com intenção. Eu sei que isso é bom para mim, então eu vou fazer. E tem que haver um esforço, né? Então, o nosso tema de hoje foi esse. Eu espero que tenha ficado claro para vocês do quanto que a presença de Deus nos traz alegria. Quero desejar para vocês, assim, um dia maravilhoso, que o Senhor possa abençoar vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão de conteúdo, pode colocar aqui nos comentários. Se você gostou, se essa palavra falou com você pelo menos um pouquinho, deixe o seu like, ajude aqui o canal a crescer para que a gente possa atingir mais mulheres. Vamos produzir juntos um mundo curado, de mulheres curadas, que fazem as coisas com intenção, que desfrutam, fazem porque querem fazer. Amém? Então é isso, bom dia para todos vocês e um ótimo início de semana. Que o Senhor abençoe cada uma de vocês. Até amanhã.